Termina hoje o prazo para que os eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições municipais de 2024 justifiquem essa ausência junto à Justiça Eleitoral. Vamos falar ao vivo então com o Felipe Urbinati, que tem outras informações para a gente, até porque incide sobre essa pessoa, né, Felipe, uma série de problemas que ela pode enfrentar futuramente se não fizer essa justificativa junto à Justiça Eleitoral, né? Traga os detalhes para a gente, por favor, então. Com certeza, André, algo que precisa chamar a atenção, principalmente do Ribeirão Pretano. Vale a pena lembrar que 37% dos eleitores aptos a votar não compareceram no segundo turno aqui em Ribeirão Preto. E é hoje o último dia para fazer essa justificativa. Ainda assim, eu estou aqui ao lado do analista jurídico, o Guilherme Terra. Tem muita gente ainda fazendo confusão de o que é justificar, como justificar, não é mesmo, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde. Isso, exatamente. Os eleitores costumam confundir o pagamento da multa com a justificativa. O objetivo da justificativa é justamente evitar o pagamento da multa. Em que consiste a justificativa? É um requerimento por escrito dirigido ao juiz eleitoral em que o eleitor ele explica, ele expõe ao juiz o motivo pelo qual ele deixou de votar. E ele tem que juntar a prova documental desse motivo alegado por ter se ausentado das urnas. Então, por exemplo, se ele diz eu estava doente, ele tem que juntar um atestado médico. Se ele diz eu estava viajando, tem que juntar um comprovante documental dessa viagem, uma passagem de ônibus, de avião, comprovante de pedágio, uma hospedagem num hotel. Aí o juiz vai analisar essa justificativa. Se ele deferir, se o juiz deferir a justificativa, o eleitor é dispensado de pagar a multa. Caso contrário, se o juiz indefere a justificativa, o eleitor tem que pagar a multa. O pagamento da multa pode ser feito a qualquer tempo, só a justificativa que tem um prazo legal e hoje é o prazo final em relação ao segundo turno das eleições de 2024. Guilherme, já tem um pessoal esperando o cartório abrir agora, 1 hora, só que não é apenas presencial. Tem 3 meios de fazer essa justificativa. Isso, exatamente. Presencialmente é apenas um dos meios, O eleitor que consegue acessar a internet ou tem celular, ele pode justificar por meio do aplicativo e-título no celular ou pelo site do TRE de São Paulo no sistema Justifica. E também é possível juntar esses documentos pelos meios digitais? Isso, exatamente. Tanto pelo celular, no aplicativo e-título, quanto no site do TRE de São Paulo, no sistema Justifica, o eleitor tem a possibilidade, aliás, ele deve, juntar prova documental do motivo pelo qual ele não votou. Importante ficar atento. Quem vem presencialmente tem até que hora para fazê-lo e quem vai fazer no digital? O atendimento ao público, aos eleitores agora, nesse mês de janeiro, ele é diferenciado, ele é um pouco reduzido. Ele é das 13 até as 17 horas. Inclusive, esse é um alerta, porque permanece para todo janeiro, para quem tiver que acertar qualquer outra questão com a Justiça Eleitoral. Isso, quem tiver que comparecer presencialmente ao cartório eleitoral para resolver qualquer tipo de situação, tem que se atentar a esse horário de atendimento que é das 13 às 17. Agora, o que a gente não pode deixar de falar é o que acontece com quem não justificar. Se o eleitor deixa de justificar, ele fica devendo uma multa para a Justiça Eleitoral no valor de R$ 3,51 por turno de votação. Se o eleitor ficar 3 turnos consecutivos sem votar, sem justificar e sem pagar a multa, o título dele é cancelado. E aí ele tem que fazer uma revisão do título para o título ser reativado novamente. Então tem diferença entre aquele que deixou de votar uma vez e outras tantas, inclusive consecutivamente. Isso, se o eleitor deixa de votar apenas uma vez, ele já está inadimplente com a Justiça Eleitoral, porque ele já está devendo uma multa e ele não consegue obter aquela certidão de quitação eleitoral, que é aquele documento que comprova que ele está em dia, que é um documento exigido para vários atos da vida civil, para tirar passaporte, para fazer matrícula em universidade, para tomar posse em cargo público, Então, para estar em dia com a Justiça Eleitoral, o eleitor não pode estar devendo nenhum turno, Ele tem que quitar todos os turnos que ele deixar de votar. Interessante que a gente falava sobre a grande presença de idosos aqui para tentar justificar. O que a gente tem que falar para eles? Os idosos precisam lembrar que a partir dos 70 anos o voto ele é facultativo. Então a ausência às urnas ela não traz consequências, restrições para o eleitor. Então ele pode deixar de votar sem problema, sem que isso implique a geração de multas, porque o voto para essas pessoas é facultativo. Perfeito. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Para você de toda Ribeirão Preto que quer fazer a justificativa presencialmente, Cartório Central aqui na rua Cerqueira César, número 333. Abre agora, daqui a pouquinho, a 1 hora e termina às 5 horas da tarde. É com você, André. Obrigado, Felipe, pelas suas informações ao vivo aqui com a gente.